Bom, Abel Luiz, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter aceite o nosso convite, né, de vir aqui, de nos conceder com a sua vasta experiência musical, porque são muitas experiências. Eu vi lá um pouquinho o currículo dele, tem algumas pessoas que nós vamos falar ao longo do caminho, ao longo da jornada, mas vamos lá, né, vamos ao que interessa. Quem é o Abel Luiz? O Abel Luiz é músico, tá aí, operário do som, é isso aí, é isso que a gente faz. Não se resume só a isso, né? Mas é o ponto de partida. É o ponto de partida, né? Por falar em ponto de partida, quem te iniciou, né, segundo o que eu consegui ler, consegui buscar, foi o seu avô, te iniciou na música, isso procede? É verdade, eu aprendi com meu avô. Em princípio, eu não imaginava, vamos dizer assim, ser músico. O que acontecia é que o meu avô, ele, assim como grande parte dos músicos brasileiros, né, é um cara que tinha 2, 3, 4, 10 empregos. É mesmo? E tocava. que também era uma renda extra. Sim, era um complemento. Trabalhou nessas rádios antigamente, fazia muitos bailes, essas coisas. E eu, em princípio, a grande questão era andar com ele, além dele ser uma pessoa legal, que eu sempre curti muito estar junto, mas era o cara que saía de casa sempre. Então eu tinha muito claro que se eu quisesse dar os rolês, assim, de sair, não ficar dentro de casa, era com ele que eu tinha que colar. Era com ele que você ia colar, né? Mas qual foi o primeiro instrumento ali que ele te iniciou, que ele te falou, toma isso aqui, meu filho? Então, meu avô tocava violão de 7 cordas, profissionalmente, e cavaquinho, que era o instrumento do pai dele. É mesmo? E foi nesse instrumento que eu aprendi a tocar, que seria o meu bisavô, né? E naquela época era uma época diferente, né? Já se estudava tanto com as partituras, com a cifra, ou era mais questões de ouvido? Não, era para a geração que eu peguei, porque assim, vou dizer assim, 80, né? Que era essa época. Não tinha assim muito material e não tinha também, não só na parte de música, né? Mas se a gente pensar numa coisa mais macro, você não tinha também um momento do mundo, um momento de políticas públicas, um momento de entender qual é a relevância da cultura, as discussões sobre cultura, sobre arte na vida da população, ainda não tinham essa relevância que hoje tem no debate público, no dia a dia da nossa galera. Então, quando eu aprendi, eram 2 caminhos. Era ir nessas rodas, meu avô ficar olhando, decorando as coisas, né? O que eu conseguia pegar com ele no final do dia, quando ele chegava do trabalho, né? E ao longo do dia, entre parar para trabalhar, escola, jogar uma bola, essas coisas com a molecada da área, eu botava os LPs. E aí eu ia tirando as músicas de ouvido, na agulha da vitrola. Que era... Ali se tinha uma qualidade musical diferente, né? Tinha muito mais, pelo menos a minha percepção, de ter os instrumentos mais apurados. Você também era por esse lado? Vou te dizer que nessa época eu não tinha muito essa clareza, assim, porque a questão para mim era o seguinte: eu queria participar da roda. E aí tem uma série de coisas que hoje eu até, não vou dizer que entendo, mas... Compreende. Porque assim, a roda, não é à toa que é uma coisa que atravessou aí séculos, civilizações, né? Vamos dizer assim, é um instrumento muito sofisticado de pedagogia. Então vamos pensar assim numa roda de choro, de samba, né? Capoeira, um monte de culturas nossas que tem roda. Então, por exemplo, você não tinha gravador, não tinha rádio, microfone. Não tinha essas coisas. Então você tinha toda uma coisa de descobrir como tirar um som do coletivo. Você tinha uma coisa também, por exemplo, que você via aquelas pessoas tocando. Eu brinco muito com as pessoas, eu falei, cara, quando a gente procura alguém para ter uma aula, a gente pergunta muitas vezes assim, quanto tempo eu vou tocar? As pessoas ficam ansiosas, né? Eu ficava olhando as pessoas tocar, eu ficava anotando o que eu não conseguia fazer. Antes de eu ficar me preocupando com o que eu queria fazer, eu tinha uma lista enorme de coisas que eu não falei, cara, eu não posso dizer que eu toco, eu não posso dizer que sou músico, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço outro. Então, eu ia aprendendo isso na roda. E, por